Boa noite, meu amigo. Boa noite, tá tudo bem aí? Tá tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. A Ana Felizmente. Paula, que entrou agora aqui, ó, é a esposa do meu sócio. Ela Ah, mas... ficou morrendo de Ah, curiosidade que não deu tempo de falar do canino. E ela, e meu canino? Que ela tem uns caninão bem pontudo, né? Ela queria saber do canino, de todo jeito. ela tem dente oval ou retangular? É, Bem o, aí. o, rente- o dente, então, os dentes dela é um misto de arredondado com a borda bem quadrada. Mas Ah, o dente é bem. O dente dela, assim, geometricamente é quadrado, vamos dizer, nas larguras, né? Porém, com aham. a cervical bem arredondadinha e a incisal retinha. É porque a gente passa por um estágio, geralmente quando a gente é novo, não está casado, nada, nós quase todos são sanguíneos. A curva é positiva, né? Depois Sim. que você casa, começa a trabalhar, tem filho, a sua curva vai ficando linear. Então você já vai Aham, mudando de temperamento. sim. E muitos ficam com a curva invertida de melancólico. Ah, Então muitas vezes que eu estou dando aula assim para fazer análise, quando perde o borde sisal, eu tenho que fazer perguntas, senão eu não consigo avaliar. Porque, certo. porque perdeu o borde sisal, criou uma linha reta. Então a gente fica às vezes meio confundido com a Sim. forma. Mas é estágio da vida. Você é sanguíneo, depois passa a ser Ok, fleumático, tudo bem? Aham, fleumático, e depois você vem para melancólico, que é invertido. Então, sim. todo sorriso invertido passa uma imagem de melancolia. É. O dela não é bem assim. O dela, ela tem até as incisais bem preservadas. Então, o dente natural dela já tem a incisal reta. Ah, entendi. E o É, canino é bem pontudo, porque não, não teve desgaste. o canino pontudo, ele é da personalidade forte. Então, ela tem personalidade forte. Mas, visualmente, um canino muito pontudo ou meio para fora, se você errar, quando você está montando um protocolo, por exemplo, você pode dar agressividade, deixando para fora. Né? Não Sim, fechando bem, deixando o espaço interdental ali muito aberto e deixando o canino muito solto, também dá uma impressão de agressividade. Né? atividade. E se você fecha muito espaço interdental, deixa grande, aí você dá muita força. Por isso que tem que Ah, olhar o paciente, entender um pouquinho para você montar esse canino. Porque ele está bem na sim, esquina, ele é um dente terrível. Você sim. errou, você deixou de mostrar os centrais, você vai ver só canino. Se Ah, você, se você olhar os casos do Dr. Durval, eu estava olhando. Estela, tudo bem, Estela? A Ah, Estela Estela, Godoy. tudo bem, Estela? Abraço. Se você olhar os casos do Dr. Durval, ele diminui os caninos, pode ver. Depois você dá uma olhada Sim, lá. E já aumenta vi. os centrais. Então ele Sim. dá Eu só vi sensualidade. central. Sensualidade. Então você não vê os caninos, você vê os centrais. Ah, então é É, isso aí. é Ô, Flores, famoso. antes da gente começar aqui, Pode vamos, falar. ó, vamos lembrar a galera aí. Pessoal, vai mandando aviãozinho aí pros amigos, vai chamando gente aí, que o assunto hoje vai render. Uma outra coisa, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, que a gente bateu a marca, Flores, de 2.000 inscritos no nosso canal do Instagram. Isso com 3 meses que a gente abriu, né, o canal. Nossa, eu preciso Então, me inscrever lá. Eu estava olhando aqui. que legal, Desculpa que aí. legal. Vou Não, me imagina, inscrever. que isso. 2.000 seguidores no Instagram. Muito Top. obrigado por Parabéns vocês. para Isso é muito, você. muito legal. E a gente, Então, Flores, nós necessitamos desse trabalho, né? Assim, o técnico sim, ele vai fazendo tudo um pouco e não tem uma direção, depois não consegue os né, objetivos, né? Então precisa exato. ser um administrador também, ser um Sim, empreendedor, ser um administrador, e isso é importante para a classe. com Foi o que eu falei certeza. para o João Marcos hoje. Esse tipo de curso, nós necessitamos desse tipo de apoio, que nem a sogra do Hilton, esse pessoal que tem feito isso. Sim, Porque até então não é, existia. Né? Eu fui fazer curso no Sebrae para poder administrar o laboratório.
e de neurolinguística para poder dar aula de prótese. Então, é interessante. Tem pergunta aí? Como que você quer fazer? Flores, eu vou deixar você à vontade. Se você quiser mostrar a sua aula, o que você quiser mostrar, ou se você quiser começar aí. Eu vou simplificar ela, né? E você me corta. Você me corta, eu viro a câmera, né? E tranquilo. Para a gente falar um pouquinho, então, o Dr. Leonardo de Belém, que também trabalha com visagismo. Tem alguns dentistas que trabalham com visagismo, tá? Já estão incorporando. A doutora Isabela também, lá do Sul, também trabalha com visagismo. Ela faz mais as análises do rosto, né? Eu já não faço tanto essa análise. Eu vou mais direto, na linha direta, nos dentes. Legal. E aí você me para, então? Sim, pode deixar. Pessoal, tem uma caixinha aqui, ó, com ponto de interrogação. Vão jogando as perguntas ali, que é mais fácil de eu recuperar depois e ler o Flores, tá? Tem um quadradinho aí com ponto de interrogação, vocês vão direto ali, tá bom? Beleza, show. Vamos ver se dá certo. Sua. Não, vai sim. É bom que você vai ficar aí, né? Isso é melhor ainda. Bom, isso já falei a outra live, que começou lá atrás, né? Com o Hipócrates, que era um psicólogo, ele começou a se preocupar com o comportamento humano. Então, ele dividiu em 4 grupos. Então, ele dividiu em melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo, pelo formato do rosto. Pelo formato do rosto. Então, quando eu vi isso aí dentro do DSD, através do livro do Braulio Palucci, eu fiquei encantado, porque eu sempre gostei de mexer com esse comportamento humano, com essa linha, né? E aí eu fui confrontar, né? Eu falei, vamos ver se é verdade, né? Visage vem do francês, né? Que é para o rosto. E os dentes estão enquadrados dentro do rosto, tá? Então, o que eu comecei a encontrar, Érica? Eu comecei a encontrar dificuldades em analisar pelo rosto. Porque como tem 9 formas de rosto diferentes. Então, assim, às vezes é misto, né? Não conseguia definir 100%. O som tá bom? O som tá cortando um pouquinho, mas manda bom. O que o visagismo ensina, né? Analisar o formato do rosto, a proporção geométrica do rosto e cada pessoa ligada a uma cor, que é uma coisa que eu não estudei muito, né? Não levei muito a fundo. Se você for entrar na internet para procurar visagismo, a primeira coisa que você vai encontrar é um tipo de corte de cabelo para cada tipo de rosto. Você vai encontrar essa linha aqui, tá? Eu esqueci de pegar uma caneta. Essa linha aqui. Então, assim, cada formato de rosto tem um corte ideal de cabelo. Então, tem cabeleireiro que também trabalha com visagismo, tá? Só que você nunca percebeu, assim, que pessoas que cortam o cabelo não fica bom? Ou quando a pessoa vai envelhecendo, ela deixa muito cabelo, também não fica bom. Tem que ir diminuindo, porque o rosto diminuiu. Então, tem que diminuir a proporção de cabelo. Tá? Outra coisa que também você pode encontrar é design de sobrancelha. É verdade. Design de sobrancelha, né? A gente vê umas terríveis aí. Tem que saber onde você vai, viu? A mulherada aí que tá na live aí. Então, design de sobrancelha Eu uma vez entrei no mercado, tinha uma menina com... Parecia uma 2 taturanas assim na sobrancelha. Eu fui pagar e não conseguia pagar. Não, tava muito feio. Bom, e aí se você colocar visagismo na odontologia, você vai encontrar o livro do Braulio Palucci, que está aqui. Não existe mais edição, que ali tem as provas e fala tudo de visagismo, desde a sua história. Eu vou cortar a história, vou direto no assunto. Eu achei isso interessante no Instagram, porque tá aí os temperamentos, né? Então, essa pessoa que desenvolveu essa fotografia foi fantástica. E eu peguei para mostrar aqui que cada dente fala com a gente. Então, como eu comentei da outra vez, o seu DNA vem do seu pai, de sua mãe ou dos seus avós. Ela vem dentro no seu DNA. A sua personalidade vem do seu DNA. E aí vai somando ou diminuindo alguns temperamentos que você tem. Então, os pais, os professores, os amigos sempre vão controlando isso, né? Sim.
Só que tem alguns mais fortes, tá? Para que serve visagismo? No modo que eu falo. Para você entender como você é, né? Também você precisa ver o que você precisa transformar para você obter sucesso no trabalho, tá? Então, por exemplo, se eu não gosto de vendas e eu tenho que vender, eu tenho que treinar isso, eu tenho que trabalhar em cima disso, senão eu tenho que contratar uma segunda pessoa. E também como as pessoas que trabalham ao seu redor, são todas diferentes. Você vai encontrar alguns que repetem, mas são todos diferentes um do outro, é individual. Também como conhecer os seus clientes, no caso você que é dentista, como é cada tipo de cliente seu, tá? E também se você é um vendedor, você conhecer, isso é interessante. E qual é a sua dominância? Se você tem uma dominância mais emocional ou você tem uma dominância mais racional. Então, aí também entra esse assunto. Também, quando você vai contratar pessoas, dependendo onde você quer essa pessoa, você vai ter 4 tipos de liderança diferentes. Né? Eu comentei da outra vez, né? Os tipos de liderança dependendo do formato do dente. Então, assim, por exemplo, o retangular tem uma liderança nata. Você vai e tem uma personalidade forte. Você vai contratar para liderar grandes grupos. Ou se você, Eric, tem 5, 6 clínicas e precisa de um gerente geral, tem que ser pulso firme. Entendeu? O triangular já tem uma liderança da palavra, de passar projetos, de desenvolver coisas novas, é muito ligado à estética, que é o triangular, seria o sanguíneo, né? Então, é interessante porque eu fui entender um pouquinho como eu era depois que eu comecei a trabalhar com isso. Só que eu encontrei necessidades de mais, porque o visagismo do livro do Braulio, ele é básico, eles são os principais pontos. Então, eu fui procurar a morfopsicologia, que é o tamanho do dente. Eu fui procurar biocibernética, que é a posição do dente. Eu fui procurar neurolinguística, que é uma análise que eu faço de como uma pessoa está, mas aí é pelos olhos. Porque o corpo inteiro fala. Tá? E também, o que eu encontrei foi pessoas que tinham um central de uma forma e outro central de outra forma. Então, tinha 2 temperamentos, ou às vezes 3 temperamentos diferentes. Olha só. E aí se torna muito mais difícil você analisar. Então, eu descobri que o temperamento dominante, pela linha média, você enxerga qual é a dominância da pessoa. Porque você tem várias formas, né? Então, eu fazia pela linha do rosto. Tá vendo aí ou tá muito brilho? Não, tá vendo sim, dá para ver. Então, a gente pessoal, fazia isso. Deixa eu só dar uma ressalva aqui. Eu desativei os comentários para a gente poder ver melhor aí as imagens. Então, se você quiser comentar alguma coisa, vai jogando na caixa de pergunta aqui e daqui a pouco eu faço todas as perguntas de uma vez. Beleza? Tá bom. Perfeito. Então, a gente avaliava pelas linhas do rosto. Foi quando eu falei para você que eu tive dificuldade. Eu comecei isso há 7 anos atrás, em todos os países que eu fui. E isso se tornou uma aula na faculdade. Então, eu tive que aprender cada vez mais. Então, assim, eu não estou falando isso de hoje, né? Ou de curiosidade, ou eu aprendi esses dias. Então, a gente tem essas formas de rosto. São 9 ou mais, né? Geralmente 9. A gente só vai falar de quadrado. Quadrado que é o fleumático, que é o calmo. O retangular, que é o colérico, que é o forte. O ovalado, que é o sensível, né? Que é o melancólico. E o triangular, que é o dinâmico, sanguíneo, perdão. Desculpa, sim. Eu tô... Então, eu tentei achar um jeito disso não ficar assim, tipo, bruxo ou adivinhador. Então, eu trouxe isso para a odontologia para ver se servia dentro da odontologia. Né? Porque é a área que a gente está, né? Sim. Então, o que eu comecei a ler? Né? Que todas as pesquisas apontavam para uma despadronização ou uma personalização dos trabalhos. Então, isso é o que vai te diferenciar de um
de um protético para o outro. Então, o Juvenal já tinha essa sensibilidade de analisar a pessoa e fazer o caso para essa pessoa. Ele ia buscar informação, ele ia buscar lá atrás, ia procurar formação dos dentes dos filhos. Então, o Juvenal já trabalhava isso, só que não tinha o nome de visagismo. Era uma percepção dele. Né? Então, é uma tendência, isso dá um poder de escolha para o paciente. É claro que a gente tem que não passar do limite de alguns pacientes que eu já tive, de querer uma coisa muito fora, mas a gente acaba cedendo, né, ao gosto do paciente, porque na verdade é ele que vai usar. Né? Mas a gente tem que orientar, olha, isso não é bom, isso não é natural, né? Para poder sair um pouco desse branco. O problema desse branco é porque é uma moda. Né? Isso já passou nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Estão levando técnicos, alguns dentistas já se tocaram e faz um branco natural. Que é o mapa lá onde está o Murilo. Eu passei por isso. Eu tomei um choque quando eu ia fazer caso na Colômbia, que eles queriam BL1, não queria HT. BL1, você maquia um BL1, você não consegue fazer nada, melhor não maquiar. Então eu sofri muito com isso, né? E também um conceito onde você pode aplicar uma arte visual, né? Então, eu falei outro dia que a gente pode dar dominância, a gente pode dar força, aumentando os dentes mais proporcional. Você pode dar sensualidade, você pode dar fantasia. Então, tem várias maneiras de você trabalhar isso. Então, isso para mim foi muito bom, o fato de eu ver o paciente. Isso, por exemplo, você tem essa possibilidade, né? Antigamente, ele trabalhava no escuro, só com modelo, né? Então, assim, o visagismo permite que você estabeleça uma meta, né? Uma direção clara dos procedimentos, onde você quer chegar. E aí, se a gente faz o enceramento, né, de planejamento, faz o mock-up. E aí, é claro que você vê em bocas e pode fazer as variantes. Hoje mesmo, eu fiz diminuí o enceramento que eu tinha feito. O paciente tinha o dente curva invertida, ele achou que estava muito grande. E aí ele falou assim que os amigos dele estavam tirando o sarro dele. Você imagina, se não tem esse procedimento de enceramento mock-up, aí você define tudo. Tá? É verdade. Então, assim, eu encontrei isso no DSD, né, através do Christian Postman, e também no PDS, do Dr. Fábio Henrique do Rio. Ele usava em prótese total. Isso que é interessante. Ele fazia visagismo em prótese total. Então, aí ele trouxe, claro, para os dentes, né? E aí você vai encontrar essas silhuetas, né? Que vai falar de cada um, né? Triangular, então você vê pelas linhas, pelas arestas, né? Que define a forma e também define o perfil de emergência. Então, essas linhas é que determinam a forma. Então, você quer deixar mais suave, você vai para o sensível, você vai arredondando os bordos. Tá? Você quer deixar mais força, mais reto, você pode deixar quadrado ou retangular. Tá? Você perguntou outra vez qual forma que encaixa, ou eu fiz o comentário. O que encaixa melhor dos outros arcos é o triangular. Existe uma tendência do pessoal fazer triangular e agora existe uma tendência, Eric, do pessoal fazer ovalado. Sim. Está acontecendo isso, entendeu? Esse eu já estou observando. Então, e aí você tem também as silhuetas com couro, você pode criar esse arquivo através do próprio dente do paciente, né? E aí você vê dessa forma, né? Essas linhas do rosto, putz, eu esqueci meu lápis aqui. Essas linhas do rosto aqui, ó, são paralelas, tá vendo? E o queixo é bem quadrado. Então, esse aqui é retangular. Tá vendo? Retangular. Seria eu. Isso, igual você. Você está enquadrado nesse. Então, você está aqui, as linhas paralelas, e o queixo um pouco menor. Não é tão comprido assim, tá vendo? Isso. Sim. Então, você entra no calmo. E o ovalado, o rosto é totalmente ovalado. Não é? E essa aqui é triangular. Vê que aqui na boca para baixo, ele encontra aqui embaixo. Então, é mais triangular. Entendeu? Tirando esse primeiro caso, esse aqui foi todos os casos que eu fiz e eu acertei a forma. Isso é tudo chilena. Olha como as chilenas são bonitas. Né? Tudo chileno. Tudo novinha. Então, esses casos são casos que eu fiz
e eu coloquei a forma certa para cada um, já tinha informações. Então, vou passar isso bem rápido. Então, o retangular, a principal característica é força e poder. Tá? O triangular são pessoas dinâmicas, extrovertidas e comunicativas. O ovalado são pessoas suaves, abstratas e muito delicadas. E o quadrado são pessoas pacíficas, da paz, né? Tranquilas, bem espiritualizadas. Mas você pode criar mais detalhes, se você tem um paciente. Eu fiz um caso na Colômbia que eu ia comentar, e essa pessoa fez um preenchimento labial e ficou torto. E você percebia a tristeza da pessoa, porque não ia arrumar com os dentes. E aí eu trabalhei emocional. Eu falei, olha, eu vou te deixar seus dentes um pouquinho maior, vou deixar mais sensual. Sensual. Era uma senhora já, e ela adorou esse sensual. Sim. E aí colocou o caso, ficou feliz, mas estava torto o lábio, não tinha jeito. Então, a gente pode trabalhar isso também, na verdade, né? E aqui, olha, eu passei bem rápido aqui. Então, se você determina apenas a aresta, dos lobos, mesial e distal. Tá meio apagado, né? Mas... Não, dá para ver. E o quadrado, olha, como é mais largo. São paralelas também, são mais largos. O retangular é paralela, só que é mais comprido. Tá? E o triangular vai para o encontro, para o centro. Então, aí que você determina. Né? A gente estava discutindo... como que você pode treinar, né? Se você vê o primeiro caso... Nossa, eu preciso de uma caneta. Primeiro caso, qual forma que é? É ovalado, né? Exatamente, porque ele arredonda lá na cervical, o perfil de emergência não sai direto da papila, ele sobe um pouquinho acima, ele tem um primeiro plano arredondado, e ele abre na incisal também. Tá? Então, você vê que é bem... Tá caindo? Não, já voltou. Geralmente, as pessoas que têm dente ovalado são pessoas sensíveis, mas têm picos de humor. São pessoas que têm uma variação de humor terrível. E têm muito senso de justiça. Não gosta de ver coisa errada. Tá? Então, os caninos são grandes. Por quê? Geralmente o ovalado tem personalidade forte. Dificilmente você vê um ovalado com canino pequeno. Né? Entendeu? Por causa desse senso de justiça, porque é uma pessoa muito correta, muito honesta, não gosta de maracutaia, não gosta de coisa errada. Tá? Eu tenho uma filha assim, a outra é diferente. Aqui é uma misto, é mais quadrado. O quadrado é mais calmo, então o canino diminui, tá vendo? O canino já diminui. Né? O triangular, o canino volta a ser grande, mas é mais chapado. Então, as linhas onde estão. Tá? E aí, tem uma coisa interessante aqui, que é a dominância. Se eu olhar de frente, esse central está sobreposto sobre esse central. Esse lado é o lado emocional, esse lado é o lado racional. Então, essa pessoa é extremamente racional. Certo. A dominância. Quando está no meio, quando está no meio, assim, é que trabalha os dois lados. Tá vendo? Trabalha os dois lados, tanto esquerdo como direito. Eu não tinha retangular, mas olha isso como é quadrado. Tô vendo. E canino grande. Tem uma pessoa também de personalidade forte. Geralmente os quadrados são mais teimosos. E aí, para a gente entender o negócio da papila, se você olhar aqui a papila do ovalado, ele passa só um pouquinho, ele passa um pouquinho do primeiro plano de inclinação. E é mais aberto, ó. Mais aberto. Já o quadrado é mais fechada, só que ele passa quase o terço médio. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o dente triangular, para não ficar parecendo que está inflamada a gengiva. Tá? Mas o fato de você estreitar ele na cervical aumenta o comprimento da papila. Já o quadrado o quadrado retangular, não. A papila passa um pouquinho e é bem fechadinha. Tá?
É Então, por isso isso que que eu vai falo fazendo... quando você vai fazer os dentes gengivais, né? Às vezes você Isso, faz no exatamente. formato do dente e você erra na gengiva, né? Nas É- papilas, né? Exatamente. Por isso que é a importância de você montar total. Para Ah, desenvolver esse lado de papila, né? Pode ver aqui, ó, como geralmente o ovalado, os dois centrais vai para frente. É uma dominância isso. São sim. dominância. Então a segunda papila fica curta aqui, ó. Tá vendo? Fica mais Aham. curta. Já o quadrado, o retangular é mais proporcional. Ela não sobe, ela não tem essa variação. Tá? Ah, legal. E aí, aqui resumido, né? O retangular é pessoa forte, o quadrado é pessoa calma, o oval é pessoa delicada e o triangular é dinâmico. Tá? E aqui tem todos os temperamentos. Eu vou falar bem rápido, né? Por causa do Sim. tempo. Então, assim, os sanguíneos são pessoas extrovertidas, comunicativas, dinâmica, entusiasmada e impulsiva. Tá? Essa parte ruim aqui, impulsiva. Ó. Tá? Então, geralmente o triangular é a pessoa muito animada, tal. Mas se começar a dar errado o projeto, desiste do projeto. Não termina. Desculpa quem é triangular aí, mas eu sei o que eu estou falando. Tá? Claro que tem gente que já dominou esse temperamento, entendeu? Já passou por essa fase. O colérico são pessoas determinadas, objetiva, intensa, explosiva, muito interativo, muito passional. É uma pessoa forte de caráter. Tá? O melancólico são perfeccionistas. Perdão, pode falar. Não, sou eu, colérico. Não, você está misturado. O melancólico é perfeccionista, organizado, artista, tímido, reservado e abstrato. O fleumático é diplomático, pacífico, místico, espiritualizado e discreto. Então, assim, o colérico compra briga, o melancólico não gosta de brigar, mas se defende. E o fleumático não gosta de brigar, não gosta de deixar para outro dia. Não quer discutir. É Tá? o deixa disso. Então, assim, eu vou pular isso aqui, vou direto aqui Tranquilo. nesse gráfico. Isso aqui é psicologia, né? Tá ligado aos temperamentos, né? Então, o melancólico e o colérico são pessoas emocionalmente estáveis, sendo que o colérico tá sempre bravo, parece que é bravo, e o melancólico tem picos de humor, tá? O fleumático e o sanguíneo são pessoas mais estáveis, mais calmos, pensa antes de falar, então analisa as coisas antes de fazer. Já o melancólico e o fleumático são introvertidos, principalmente na adolescência, né? Nessa fase de autoafirmação, Sim. tanto o fleumático quanto o quadrado tem dificuldade de se autoafirmar. Já o colérico e o sanguíneo, não. O sanguíneo é do amor, né? O sanguíneo É. conquista todo mundo, né? Todo mundo quer estar perto do sanguíneo, né? E ninguém quer estar perto do colérico. Eu vou pular isso aqui, porque isso aqui é uma arma. Eu acho, eu acho interessante, Flores, a gente pelo menos estudar e saber o que a gente representa. Não digo Uhum. para usar como desculpa do que você é, e sim para você Uhum. entender seu comportamento e se cuidar, né? Na verdade, trabalhar o seu comportamento. Talvez você precise trabalhar com por exemplo, de vendas, né? Ou Uhum. apresentação de projetos, e você é muito tímido. Então, entenda o que você é e trabalhe em cima daquilo, não é verdade? Exatamente isso. Uma vez eu fiz uma. Quando eu trabalhava com meus irmãos, lá, trabalhei 15 anos com meus irmãos, eu que fazia essa parte de lidar com a equipe, né? Porque o quadrado tem muita facilidade para isso. Na É. verdade, eu sou uma mistura de três, que é terrível. Mas o quadrado ele tem facilidade para isso. Aí nós fizemos essa avaliação e eu fui muito mal na avaliação pessoal. E eu me senti mal como meus funcionários estivessem me traindo, sabe? Pô, sou legal pra É. caramba. E aí, bom, vamos descobrir o que acontece. Não é que você entra aqui, principalmente segunda-feira, e não fala com ninguém, não dá bom dia. Então, para as pessoas é importante. Por que eu não dava bom dia? Eu já entrava preocupado com o trabalho. Entendeu? Eu já ia para o laboratório, então não dava bom dia, bom dia. E isso fazia falta para o pessoal. E eu não sabia. A avaliação técnica foi excelente,
e essa avaliação pessoal foi terrível. E aí você se sente mal, né? Então, vamos lá. Eric, vamos falar de cliente, tá? Então, você tem Sim, aí 4 tipos de cliente. Independe do que você é. Se você é dentista, se você tem uma loja de materiais odontológicos, todos nós temos clientes. Tá? sim, O protético também tem cliente. sim. Né? Então, assim, você vai encontrar 4 grupos ligados à forma do dente de pessoas. Por exemplo, os dominantes. Quem são os dominantes? Os dominantes são pessoas fortes, emocionalmente instável, muito extrovertido, comunicativo, e os dentes são retangulares. Se você fosse atender esse paciente, Eric, Aham. você não poderia mostrar insegurança no tratamento. E Isso é também verdade. você tem que ser pontual. Exatamente. Porque essas pessoas são muito ativas, estão sempre apavoradas, estão sempre pensando em coisas, sempre tem pouco tempo para fazer as coisas. Então, seja objetivo no que você vai fazer no tratamento, né? E também não atrase. Outra coisa, se você é de uma dental, você tem que mostrar que você conhece o produto. Você não convence esse cara a comprar. É, Entendeu? Porque ele sempre está olhando à frente, se isso vai ter utilidade, se vai ter conhecimento. Então, está sempre te avaliando. é. Os influentes. Quem são os influentes dentro da clínica, dentro de uma empresa? Os influentes são os dinâmicos, são os triangulares. São emocionalmente estáveis, muito extrovertidos. Esses dentes triangulares. Essas pessoas são muito ligadas à estética em geral. Estética, Uhum. tudo que é novo, tudo que é novidade. Né? Então, se você vai fazer um caso de um dente triangular, você tenha certeza que ele vai mostrar isso. Então, faça um bom caso, porque vai ser sua ponte de venda. Sim. Né? É o seu pós-venda. Vai mostrar, olha que eu fiz lá com o Dr. Eric, olha, puta que lindo, puta que eu te recomendo. Né? Legal. Então, tem que prestar atenção nisso. Bom, os estáveis, quem são os estáveis? São os calmos, emocionalmente estáveis, que são os dentes quadrados. O problema do calmo é que ele sempre deixa para depois, ele demora de tomar decisões. Ele demora de falar, vamos fazer o tratamento todo. Então, ele vai lá, arruma um dente. Ele não se preocupa muito com isso. E você vai perceber que os dentes tem mais coisa para fazer nos calmos. Porque ele quer resolver uma coisa de cada vez. Então, ele pensa Sim. em tudo. Ah, não vou mexer nisso. Ah, não, isso. Então, ele não chega se eu quero fazer 10 lentes. Você tem que convencer. Aham. Então, os calmos têm dificuldade de tomar decisões, porque pensa em tudo ao seu redor, se ele fizer uma boca completa, por exemplo. Se Sim. é necessário. Tá? Então, isso pode acontecer, tá dentro da sua clínica, mas também dentro do laboratório. Sim. Ou dentro de uma dental, por exemplo. Né? Os cuidadosos. Os cuidadosos são os ovalados. Eles são emocionalmente instáveis também e geralmente são introvertidos. Só que são muito perfeccionistas. E Sim. aí, se você for atender, o que você vai fazer? Eu vou aplicar anestesia. E o que você vai fazer agora? Quanto você vai desgastar no meu dente? Então, quer saber todo o procedimento que você vai fazer para ser atendido. Então, esse é o cuidadoso, que é o ovalado. Tá? Tomar cuidado com o Então, cuidadoso, né? então na odontologia, você tem que permitir, por exemplo, que o dominante, que é o retangular, que é o forte, permitir que ajude a decidir. Seja pontual, vá direto ao ponto, mostre resultado, abrevia tratamento. Não consegue fazer tratamento longo. Tá? Sim. Os influentes. Os influentes são aquelas pessoas aceleradas, muito emotivas, espontâneas, que fala com gesto e encanta todo mundo. Gosta de ser o centro das atenções. Tá? São mais voltadas a pessoas e esquecendo um pouco das tarefas. Por isso que eu disse que muitas vezes o triangular não cumpre as tarefas. Porque quer fazer tudo, tá ligado em tudo e acaba não cumprindo tudo que tem que fazer. Então, tem que direcionar uma coisa de cada vez. São cheios de energia e aparentam um pouco de desorganização.
O problema do influente é que ele enxerga as coisas à frente e deixa passar detalhes, que é o triangular. Tá? São muito pacientes voltados à estética, são socializadores. Tá? Você vai encontrar isso na sua clínica. O calmo, que é o quadrado, são mais afáveis, são mais humanos, né? Geralmente tranquilo e muito lento. Até para andar, anda lento. Anda arrastando o pé. Não lida muito com mudanças. Sabe? Adora o senso de amizade e gosta de fazer parte de grupos. Tá? Esse é o quadrado. São leais quando confiam. O dente quadrado, você pode contar todos os seus segredos. É muito fiel a isso. Tá? Eu não gosto de conflito, não gosto de correr risco. São bons ouvintes também. Preferem ajudar. Se deixar o fleumático, que é o quadrado, ele tira a roupa e dá para o próximo. Está sempre ajudando. Então, são pessoas muito diplomáticas, muito boas para fazer essas causas sociais. É legal isso aí. Só que demora a tomar decisão, né? Os cuidadosos são orientados a tarefas, são introvertidos, analíticos, persistentes, independentes e bem organizados. Então, muito bom para números também. E muito bons professores. Só que são muito sérios. Não são impulsivos, pensa muito para tomar uma decisão também. A cabeça flui muito. Não assume risco. Toma decisões de forma lenta também. Só que certa. Tá? No consultório, adora saber do processo, eu já falei isso. Eles são muito perfeccionistas. Procuram lógica em tudo que vai fazer. Tem uma parte de RH, não sei se interessa isso para o pessoal. Eu posso resumir. Vamos, a gente tem 15 minutos, vamos responder as perguntas das pessoas. Tem 10 perguntas aqui. Eu te falei para você que essa aula é muito longa. Mas deixa para a gente fazer uma coisa mais legal também, né? Vamos lá em todas as perguntas aqui. A Mariana mandou um monte de perguntas aqui, ó. A primeira delas é o seguinte: no caso de bruxismo, como é que a gente faz essa análise? Leva em conta o bruxismo do paciente, não? Todo bruxismo é estresse. Todo bruxismo é estresse. Dependendo do lado que está mais desgastado, ou é no seu lado emocional, ou no seu lado racional. Tá? Você perde um pouco da forma do dente, então você tem que fazer perguntas. Né? Se eu não fizer pergunta, eu não consigo definir. Agora, eu posso tentar ver pelo formato do rosto, mas bruxismo é estresse. Quem tem mais bruxismo? Geralmente é quadrado. Por que o quadrado? Porque ele absorve todos os problemas e ele não solta isso para fora. Então, ele solta dormindo. E destrói os dentes. Sim. Entendeu? Então, o ovalado, que é o melancólico, ele fala na lata, né? E o retangular também fala. Então, demora de ter esse desgaste. Respondi? Sim, já fala e não leva preocupação para a cama. Na né? lata. O quadrado não, ele absorve, fica se remoendo, sofre pra caramba. De noite ele desconta no dente. Ó, tem mais duas perguntas aqui que cabem numa resposta só. Como é visto a pessoa que tem sorriso gengival e as pessoas que têm retração gengival? Que a retração gengival vai mudar o perfil do dente, né? Não, o sorriso gengival, se for classe 2, se cobrir o inferior, ou é ausência do pai, depende do grau, aí eu teria que ver os olhos, para ver se está trazendo esse trauma. Ou é ausência do pai, ou a mãe é extremamente dominante, o pai é excessivamente sério, calmo. Né? Então, quando a mãe tem dominância, por exemplo, minha filha mais velha, ela é ovalado, que é da minha sogra e da minha esposa, né? E ela tem classe 2. Era a época da formação da personalidade, que está aí entre até 5 anos, que eu dava para fora, aí, né? Quase não ficava em casa, quase nem no final de semana. Entendeu? Aí eu sou muito calmo nesse sentido, eu estava ausente, e a mãe faz papel de pai e mãe. Então fica essa dominância na criação dos filhos.
Sim. E é verdade. É verdade. Ó, e a retração gengival tem algum significado? Bom, eu não encontrei nada no que eu li sobre isso, né? Se é uma doença periodontal, pode ser. Pode ser Até, escovação. até pessoas que têm uma ótima higiene têm retração gengival, né? Aham. Pode ser da escovação excessiva, tá? Porque geralmente é ovalado, escova excessivo. Se for quadrado, já escova menos. Já mais, não liga muito, tá? Então, ou uma doença periodontal mesmo, que é hereditária. Sim. Se a gente tiver mais de uma forma assim no nosso dente e duas personalidades, por exemplo, como a gente sabe qual que é a dominante? Eu olhando você é mais fácil. Eu estou te vendo de frente, certo? Sim. O seu lado direito é o seu lado emocional. O seu Esse aqui lado... que você está falando. Esse aqui. Isso, esse aí é seu lado emocional. Então, Esse é pela meu linha lado reta, esquerdo, não tem invertido. invertido com o cérebro, exatamente. O lado esquerdo tem uma função, o Olha, lado direito tem outra. esse aqui é meu lado esquerdo. Você está vendo eu invertido também. Isso, exatamente. E o seu lado, o seu braço esquerdo que eu estou vendo aí, é o seu lado racional. E quando você tem problema nisso, a sua sobrancelha cai, seu olho cai, ele fica mais fechado, sua boca cai. Então, quando você tem problema de um dos dois lados, aparece nos olhos. E a sobrancelha também vai cair, é claro. Se o olho cair, a sobrancelha cai. Então, a gente consegue identificar. Quando você está bem, você tem brilho nos olhos. Quando você está num projeto, que você está feliz, isso aparece nos seus olhos. Só que quando você está triste também, fica mais opaco. Quando você está cansado, você vê a canseira igual eu, assim, ó. Eu trabalhei muito, né? Então, tudo aparece no seu rosto. Sim. Né? Então, assim, é coisa de maluco, mas funciona, dá para ajudar muita gente com isso. Sim, com certeza. Vamos lá, vamos mais uma pergunta. Para nós que fazemos protocolos, evidenciar o Zenit faz parte dessa leitura toda? Acredito que sim, né? E a posição que você acredita porque, dependendo da direção da aresta, que vai formar o Zenit. Tá? E outra coisa, se você alinhar, deixar proporcional, você deu força. Se você deixar os dois centrais para frente, você deu dominância. Certo? Então, independe da forma. Geralmente, os dentes ovalados. Flores aí. Gente, vamos chamando mais gente aí, ó. E outra coisa, vai apertando o coraçãozinho aí. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tá tudo bem aí? Tá tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Tá frio por aí ou tá igual São Paulo? Aqui nunca faz frio. Hoje estava fresquinho, hoje fez só 30 graus. Pô, 30? Você tá em que país? Cara, aqui Araçatuba muita gente brinca que aqui a gente faz o estágio do inferno. Nossa! Rapaz! É quente. Pois é. A gente reclamou lá na net. Puta, aquele dia caiu o roteador, caiu tudo. Eu fiquei com o cabelo branco, nem tive tempo de cortar. Salve, Luiz! Luiz tá aí, ó. Luiz disse que vai fazer um monte de perguntas. Não, tem gente com caderninho na mão já hoje, hein? O Arthur disse que a equipe inteira dele ia assistir. Tem uns dentistas amigos meus. Eu só esqueci de mandar lá pro meu amigo do Chile. A Ana Paula, que entrou agora aqui, é a esposa do meu sócio. Ela ficou dormindo, ficou morrendo de curiosidade que não deu tempo de falar do canino. E ela, e meu canino? Que ela tem uns caninão bem pontudo, né? Ela queria saber do canino, de todo jeito. Ela tem dente oval ou retangular? Então, os dentes dela é um misto de arredondado com a borda bem quadrada.
Ah, Mas o dente é bem, o dente dela, assim, geometricamente é quadrado, vamos dizer, nas larguras, né? Porém, com a aham. cervical bem arredondadinha e a incisal retinha. É porque a gente passa por um estágio, geralmente quando a gente é novo, não está casado, nada, nós quase todos são sanguíneos. A curva é positiva, né? Depois Sim. que você casa, começa a trabalhar, tem filho, a sua curva vai ficando linear. Então você já vai Aham, mudando de temperamento. sim. E muitos ficam com a curva invertida de melancólico. Ah, Então muitas vezes que eu estou dando aula assim para fazer análise, quando perde o borde sisal, eu tenho que fazer perguntas, senão eu não consigo avaliar. Porque, certo. porque perdeu o borde sisal, criou uma linha reta. Então a gente fica, às vezes, meio confundido com a Sim. forma. Mas é estágio da vida. Você é sanguíneo, depois passa a ser fleumático, Tudo bem? Aham, e depois você vem para melancólico, que é invertido. Então, sim. todo sorriso invertido passa uma imagem de melancolia. É. O dela não é bem assim. O dela, ela tem até as incisais bem preservadas. Então, o dente natural dela já tem a incisal reta. Ah, entendi. E o É, canino é bem pontudo, porque não, não teve desgaste. o canino pontudo, ele é da personalidade forte. Então, ela tem personalidade forte. Mas, visualmente, um canino muito pontudo ou meio para fora, se você errar, quando você está montando um protocolo, por exemplo, você pode dar agressividade, deixando para fora, né? Não Sim, fechando bem, deixando o espaço interdental ali muito aberto e deixando o canino muito solto, também dá uma impressão de agressividade, né? E se você fecha muito espaço interdental, deixa grande, aí você dá muita força. Por isso que tem que aham, olhar o paciente, entender um pouquinho para você montar esse canino. Porque ele está bem na sim, esquina, ele é um dente terrível. Você sim. errou, você deixou de mostrar os centrais, você vai ver só o canino. Se Ah, você, se você olhar os casos do Dr. Duval, eu estava olhando. Estela, tudo bem, Estela? A Ah, Estela Estela, Godoy. tudo bem, Estela? Abraço. Se você olhar os casos do Dr. Duval, ele diminui os caninos, pode ver. Depois você dá uma olhada Sim, lá. E já aumenta vi. os centrais. Então ele Sim. dá Eu só vi sensualidade. central. Sensualidade. Então você não vê os caninos, você vê os centrais. Ah, é É, isso aí. é Ô, Flores, fabuloso. antes da gente começar aqui, Pode vamos, falar. ó, vamos lembrar a galera aí. Pessoal, vai mandando aviãozinho aí pros amigos, vai chamando gente aí, porque o assunto hoje vai render. Uma outra coisa, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, que a gente bateu a marca, Flores, de 2.000 inscritos no nosso canal do Instagram. Isso com 3 meses que a gente abriu, né, o canal. Nossa, eu Então, preciso me inscrever lá. Eu estava olhando é aqui. Desculpa aí. legal. Vou Ah, me imagina, inscrever. que isso. 2.000 seguidores no Instagram. Muito Top. obrigado por Parabéns para vocês. Foi vocês. muito legal. E a gente, Então, Flores, nós necessitamos desse trabalho, né? Assim, o técnico sim, ele vai fazendo tudo um pouco e não tem uma direção, depois não consegue os né, objetivos, né? Então precisa exato. ser um administrador também, ser um Sim, empreendedor, ser um administrador, e isso é importante para a classe. com Foi o que eu falei certeza. para o João Marcos hoje. Esse tipo de curso, nós necessitamos desse tipo de apoio, que nem a sogra do Wilton, esse pessoal que tem feito isso. Sim, Porque até então não é, existia. Né? Eu fui fazer curso no Sebrae para poder administrar o laboratório. E é, de neurolinguística para poder dar aula de prótese. aham. Então é interessante. Tem pergunta aí? Como que você Ó, quer fazer? Flores, eu vou deixar você à vontade. Se você quiser mostrar a sua aula, o que você quiser mostrar, ou se você quiser Eu, é, é, começar aí, eu vou simplificar ela, né? E você me corta. Você me corta, eu sim, viro a câmera, né? E tranquilo. para a gente falar um pouquinho, então, o Dr. Ô, Leonardo aí Léo, de tudo bem? Belém, que
também trabalha com visagismo. Tem alguns dentistas que trabalham com visagismo, tá? Já estão incorporando. A doutora Isabela também, lá do Sul, também trabalha com visagismo. Ela faz mais as análises do rosto, né? Eu já não faço tanto essa análise. Sim. Eu vou mais direto, na linha direta, nos dentes. Legal. E aí você me para, então? Sim, pode deixar. Ó, pessoal, tem uma caixinha aqui, ó, com um ponto de interrogação. Vão jogando as perguntas ali, que é mais fácil de eu recuperar depois e ler o Flores, tá? Tem um quadradinho aí com ponto de interrogação, vocês vão direto ali, tá bom? Beleza, show. Vamos ver se dá certo. É sua. Não, vai sim. É bom que você vai ficar aí, né? Isso é melhor ainda. Bom, isso eu já falei em outra live, que começou lá atrás, né? Com o Hipócrates, que era um psicólogo, ele começou a se preocupar com o comportamento humano. Então, ele dividiu em 4 grupos. Então, ele dividiu em melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo, pelo formato do rosto. Pelo formato do rosto. Então, quando eu vi isso aí dentro do DSD, através do livro do Braulio Palucci, eu fiquei encantado, porque eu sempre gostei de mexer com esse comportamento humano, com essa linha, né? E aí eu fui confrontar, né? Eu falei, vamos ver se é verdade, né? Visage vem do francês, né? Que é para o rosto. E os dentes estão enquadrados dentro do rosto, tá? Então, o que eu comecei a encontrar, Érica? Eu comecei a encontrar dificuldades em analisar pelo rosto. Porque como tem 9 formas de rosto diferentes. Então, assim, às vezes é misto, né? Não conseguia definir 100%. O som tá bom? O som tá cortando um pouquinho, mas manda bom. O que o visagismo ensina, né? Analisar o formato do rosto, a proporção geométrica do rosto e cada pessoa ligada a uma cor, que é uma coisa que eu não estudei muito. Tá? Não levei muito a fundo. Se você for entrar na internet para procurar visagismo, a primeira coisa que você vai encontrar é um tipo de corte de cabelo para cada tipo de rosto. Você vai encontrar essa linha aqui, tá? Eu esqueci de pegar uma caneta. Essa linha aqui. Então, assim, cada formato de rosto tem um corte ideal de cabelo. Então, tem cabeleireiro que também trabalha com visagismo, tá? Só que você nunca percebeu, assim, que pessoas cortam o cabelo e não fica bom? Ou quando a pessoa vai envelhecendo, ela deixa muito cabelo, também não fica bom. Tem que ir diminuindo, porque o rosto diminuiu. Então, tem que diminuir a proporção de cabelo. Tá? Outra coisa que também você pode encontrar é design de sobrancelha. É verdade. Design de sobrancelha, né? A gente vê umas terríveis aí. Tem que saber onde você vai, viu? A mulherada aí que tá na live aí. Então, design de sobrancelha Eu uma vez entrei no mercado, tinha uma menina com... Parecia uma 2 taturanas, assim, na sobrancelha. Eu fui pagar e não conseguia pagar. Não, tava muito feio. Bom, e aí se você colocar visagismo na odontologia, você vai encontrar o livro do Braulio Palucci, que está aqui. Não existe mais edição, que ali tem as provas e fala tudo de visagismo, desde da sua história. Eu vou cortar a história, vou direto no assunto. Eu achei isso interessante no Instagram, porque tá aí os temperamentos, né? Então, essa pessoa que desenvolveu essa fotografia foi fantástica. E eu peguei para mostrar aqui que cada dente fala com a gente. Então, como eu comentei da outra vez, o seu DNA vem do seu pai, de sua mãe ou dos seus avós. Ela vem dentro no seu DNA. A sua personalidade vem do seu DNA. E aí vai somando ou diminuindo alguns temperamentos que você tem. Então, os pais, os professores, os amigos sempre vão controlando isso, né? Sim. Só que tem alguns mais fortes, tá? Para que serve visagismo? No modo que eu falo. Para você entender como você é, né? Também você precisa ver o que você precisa transformar para você obter sucesso no trabalho, tá? Então, por exemplo, se eu não gosto de vendas e eu tenho que vender, eu tenho que treinar isso, eu tenho que trabalhar em cima disso, senão eu tenho que contratar uma segunda pessoa. E também como as pessoas que trabalham ao seu redor, são todas diferentes.
Você vai encontrar alguns que repetem, mas são todos diferentes um do outro. É individual. Também, como conhecer os seus clientes, no caso você que é dentista, como é cada tipo de cliente seu, tá? E também, se você é um vendedor, você conhecer. Isso é interessante. E qual é a sua dominância? Se você tem uma dominância mais emocional ou você tem uma dominância mais racional. Então, aí também entra esse assunto. Também, quando você vai contratar pessoas, dependendo onde você quer essa pessoa, você vai ter 4 tipos de liderança diferentes. Né? Eu comentei da outra vez, né? Os tipos de liderança dependendo do formato do dente. Então, assim, por exemplo, o retangular tem uma liderança nata. Você vai e tem uma personalidade forte. Você vai contratar para liderar grandes grupos. Ou se você, Eric, tem 5, 6 clínicas, precisa de um gerente geral, tem que ser pulso firme. Entendeu? O triangular já tem uma liderança da palavra, de passar projetos, de desenvolver coisas novas, é muito ligado à estética, que é o triangular, seria o sanguíneo, né? Então, é interessante, porque eu fui entender um pouquinho como eu era depois que eu comecei a trabalhar com isso. Só que eu encontrei necessidades de mais, porque o visagismo do livro do Braulio, ele é básico, eles são os principais pontos. Então, eu fui procurar a morfopsicologia, que é o tamanho do dente. Eu fui procurar biocibernética, que é a posição do dente. Eu fui procurar neurolinguística, que é uma análise que eu faço de como uma pessoa está, mas aí é pelos olhos. Porque o corpo inteiro fala. Tá? E também, o que eu encontrei foi pessoas que tinham um central de uma forma e outro central de outra forma. Então, tinha 2 temperamentos, ou às vezes 3 temperamentos diferentes. Olha só. E aí se torna muito mais difícil de você analisar. Então, eu descobri que o temperamento dominante, pela linha média, você enxerga qual é a dominância da pessoa. Porque você tem várias formas, né? Então, eu fazia pela linha do rosto. Tá vendo aí ou tá muito brilho? Não, tá vendo sim, dá para ver. Então, a gente pessoal, fazia isso. Deixa eu só dar uma ressalva aqui. Eu desativei os comentários para a gente poder ver melhor aí as imagens. Então, se você quiser comentar alguma coisa, vai jogando na caixa de perguntas aqui, e daqui a pouco eu faço todas as perguntas de uma vez. Beleza? Tá bom. Perfeito. Manda bala aí. Então, a gente avaliava pelas linhas do rosto. Foi onde eu falei para você que eu tive dificuldade. Eu comecei isso há 7 anos atrás, em todos os países que eu fui, e isso se tornou uma aula na faculdade. Então, eu tive que aprender cada vez mais. Então, assim, eu não estou falando isso de hoje, né? Ou de curiosidade, ou eu aprendi esses dias. Então, a gente tem essas formas de rosto, são 9 ou mais, né? Geralmente 9. A gente só vai falar de quadrado que é o fleumático, que é o calmo, o retangular, que é o colérico, que é o forte, o ovalado, que é o sensível, né? Que é o melancólico, e o triangular, que é o dinâmico, sanguíneo, perdão. Desculpa, eu tô... Então, eu tentei achar um jeito disso não ficar assim, tipo, bruxo ou adivinhador. Então, eu trouxe isso para a odontologia para ver se servia dentro da odontologia. Né? Porque é a área que a gente está, né? Sim. Então, o que eu comecei a ler? Né? Que todas as pesquisas apontavam para uma despadronização ou uma personalização dos trabalhos. Então, isso é o que vai te diferenciar de um protético para o outro. Então, o Juvenal já tinha essa sensibilidade de analisar a pessoa e fazer o caso para essa pessoa. Ele ia buscar informação, ele ia buscar lá atrás, ia procurar formação dos dentes dos filhos. Então, o Juvenal já trabalhava isso, só que não tinha o nome de visagismo. Era uma percepção dele. Né? Então, é uma tendência, isso dá um poder de escolha para o paciente. É claro que a gente tem que não passar do limite de alguns pacientes que eu já tive, de querer uma coisa muito fora,
mais a gente acaba cedendo, né, ao gosto do paciente, porque na verdade é ele que vai usar, né? Mas a gente tem que orientar, olha, isso não é bom, isso não é natural, né? Para poder sair um pouco desse branco. O problema desse branco é porque é uma moda, né? Isso já Isso. passou nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Estão levando técnicos, alguns dentistas já se tocaram e faz um branco natural. Que é o Isso. mapa lá onde está o Murilo. Lá tem Eu o passei Murilo, por tá? isso. Eu tomei um choque quando eu ia fazer caso na Colômbia, que eles queriam BL1, não queria HT. BL1, você maquia um BL1, você não consegue fazer Não tem. nada, é melhor não maquiar. Então eu sofri muito com isso, né? E também é um conceito onde você pode aplicar uma arte visual, né? Então, eu falei outro dia que a gente pode dar dominância, a gente pode dar força, aumentando os dentes mais proporcional. Você pode dar sensualidade, você pode dar fantasia. Então, tem várias maneiras de você trabalhar isso. Então, isso para mim foi muito bom, o fato de eu ver o paciente. Isso, por exemplo, você tem essa possibilidade, né? Antigamente ele trabalhava no escuro, só com modelo, né? Então, assim, o Brasil permite que você estabeleça uma meta, né? Uma direção clara dos procedimentos, onde você quer chegar. E aí a gente faz um enceramento, né, de planejamento, faz um mock-up. E aí, é claro que você vê em bocas e faz fazer as variantes. Hoje mesmo, eu fiz diminuí o enceramento que eu tinha feito. O paciente tinha o dente curva invertida, ele achou que estava muito grande. E aí ele falou assim que os amigos dele estavam tirando o sarro dele. Você imagina, se não tem esse procedimento de enceramento mock-up, aí você define tudo, tá? É verdade. Então, assim, eu encontrei isso no DSD, né, através do Christian Kottmann, e também no PDS, do Dr. Fábio Henrique do Rio. Ele usava em prótese total. Isso que é interessante. Ele fazia visagismo em prótese total. Então, aí ele trouxe, claro, para os dentes, né? E aí você vai encontrar essas silhuetas, né? Que vai falar de cada um, né? Triangular, então você vê pelas linhas, pelas arestas, né? Que define a forma e também define o perfil de emergência. Então, essas linhas é que determinam a forma. Então, você quer deixar mais suave, você vai para o sensível, você vai arredondando os bordos. Tá? Você quer deixar mais força, mais reto, você pode deixar quadrado ou retangular. Tá? Você perguntou outra vez qual forma que encaixa, ou eu fiz o comentário. O que encaixa melhor dos outros arcos é o triangular. Existe uma tendência do pessoal fazer o triangular e agora existe uma tendência, Eric, do pessoal fazer ovalado. Sim. Está acontecendo isso, entendeu? Esse eu já estou observando. Então, e aí você tem também as silhuetas com couro, você pode criar esse arquivo através do próprio dente do paciente, né? E aí você vê dessa forma, né? Essas linhas do rosto, putz, eu esqueci meu lápis aqui. Essas linhas do rosto aqui, ó, são paralelas, tá vendo? E o queixo é bem quadrado. Então, esse aqui é retangular. Tá vendo? Retangular. Seria eu. Isso, igual você. Você está enquadrado nesse. Então, você está aqui, as linhas paralelas, e o queixo um pouco menor. Não é tão comprido assim, tá vendo? Isso. Sim. Então, você entra no calmo. E o ovalado, o rosto é totalmente ovalado. Não é? E essa aqui é triangular. Vê que aqui na boca para baixo, ele encontra aqui embaixo. Então, é mais triangular. Entendeu? Tirando esse primeiro caso, esse aqui foi todos os casos que eu fiz e eu acertei a forma. Isso é tudo chileno. Olha como as chilenas são bonitas. Né? Tudo chileno. Tudo novinha. Então, esses casos são casos que eu fiz e eu coloquei a forma certa para cada um. Já tinha informações. Então, vou passar isso bem rápido. Então, o retangular, a principal característica é força e poder. Tá? O triangular são pessoas dinâmicas, extrovertidas e comunicativas. O ovalado são pessoas suaves, abstratas e muito delicadas. E o quadrado são pessoas pacíficas, da paz, né? Tranquilas, bem espiritualizadas. Mas você pode criar mais detalhes se você tem um paciente. Eu fiz um caso na Colômbia que eu ia comentar
E essa pessoa fez um preenchimento labial e ficou torto. E você percebia a tristeza da pessoa porque não ia arrumar com os dentes. E aí eu trabalhei emocional. Eu falei, olha, eu vou te deixar seus dentes um pouquinho maior, vou deixar mais sensual. Sensual. Era uma senhora já e ela adorou esse sensual. Sim. E aí colocou o casco, ficou feliz, mas estava torto o lábio, não tinha jeito. Então, a gente pode trabalhar isso também, na verdade, né? E aqui, olha, eu passei bem rápido aqui. Então, se você determina apenas arestas, ou dos lobos mesial e distal. Tá meio apagado, né? Mas... Não, dá para ver. E o quadrado, olha, como é mais largo. São paralelos também, são mais largos. O retangular é paralela, só que é mais comprido. Tá? E o triangular vai para o encontro, para o centro. Então, aí que você determina. Né? A gente estava discutindo... como que você pode treinar. Né? Se você ver o primeiro caso... Nossa, eu preciso de uma caneta. Primeiro caso, qual forma que é? É ovalado, né? Exatamente, porque ele arredonda lá na cervical, o perfil de emergência não sai direto da papila, ele sobe um pouquinho acima, ele tem um primeiro plano arredondado e ele abre na incisal também. Tá? Uhum. Você vê que é bem... Tá caindo? Não, já voltou. Geralmente, as pessoas que têm dente ovalado são pessoas sensíveis, mas têm picos de humor. São pessoas que têm uma variação de humor terrível. E têm muito senso de justiça. Não gosta de ver coisa errada. Tá? Então, os caninos são grandes. Por quê? Geralmente o ovalado tem personalidade forte. Dificilmente você vê um ovalado com canino pequeno. Uhum. Né? Entendeu? Por causa desse senso de justiça, porque é uma pessoa muito correta, muito honesta, não gosta de maracutaia, não gosta de coisa errada. Tá? Eu tenho uma filha assim, a outra é diferente. Aqui é uma misto, é mais quadrado. O quadrado é mais calmo, então o canino diminui, tá vendo? Uhum. O canino já diminui. Né? O triangular, o canino volta a ser grande, mas é mais chapado. Então, as linhas onde estão. Tá? E aí, tem uma coisa interessante aqui, que é a dominância. Se eu olhar de frente, esse central está sobreposto sobre esse central. Esse lado é o lado emocional, esse lado é o lado racional. Então, essa pessoa é extremamente racional. Certo. A dominância. Quando está no meio, quando está no meio, assim, é que trabalha os dois lados. Tá vendo? Trabalha os dois lados, tanto esquerdo como direito. Eu não tinha retangular, mas olha isso como é quadrado. Tô vendo. E canino grande. Tem uma pessoa também de personalidade forte. Geralmente os quadrados são mais teimosos. E aí, para a gente entender o negócio da papila, se você olhar aqui a papila do ovalado, ele passa só um pouquinho, ele passa um pouquinho do primeiro plano de inclinação. E é mais aberto, ó. Mais aberto. Já o quadrado é mais fechada, só que ele passa quase o terço médio. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o dente triangular, para não ficar parecendo que está inflamada a gengiva. Tá? Mas o fato de você estreitar ele na cervical aumenta o comprimento da papila. Já o quadrado o quadrado retangular, não. A papila passa um pouquinho e é bem fechadinha. Tá? É isso que eu falo quando você vai fazer os dentes gengivais, né? Às vezes você faz o formato do dente e você erra na gengiva, né? Nas papilas, né? Exatamente. Por isso que é a importância de você montar total. Para desenvolver esse lado de papila, né? Pode ver aqui, ó, como geralmente o ovalado, os dois centrais vai para frente. É uma dominância isso. São dominância. Então a segunda papila fica curta aqui, ó. Tá vendo? Fica mais curta. Já o quadrado, o retangular é mais proporcional. Ela não sobe, ela não tem essa variação. Tá? Legal.
E aí, aqui resumido, né? O retangular é a pessoa forte, o quadrado é a pessoa calma, o oval é a pessoa delicada e o triangular é dinâmico. Tá? E aqui tem todos os temperamentos. Eu vou falar bem rápido, né? Por causa do Sim. tempo. Então, assim, os sanguíneos são pessoas extrovertidas, comunicativas, dinâmicas, entusiasmadas e impulsivas. Tá? Essa parte ruim aqui, impulsiva. Tá? Então, geralmente o triangular é a pessoa muito animada, tal. Mas se começar a dar errado o projeto, desiste do projeto. Não termina. Desculpa quem é triangular aí, mas eu sei o que eu estou falando. Tá? É claro que tem gente que já dominou esse temperamento, entendeu? Já passou por essa fase. O colérico são pessoas determinadas, objetiva, intensa, explosiva, muito interativo, muito passional. É uma pessoa forte de caráter. Tá? O melancólico são perfeccionistas. Perdão, pode falar. Não, sou eu colérico. Não, você está misturado. O melancólico é perfeccionista, organizado, artista, tímido, reservado e abstrato. O fleumático é diplomático, pacífico, místico, espiritualizado e discreto. Então, assim, o colérico compra briga, o melancólico não gosta de brigar, mas se defende. E o fleumático não gosta de brigar, não gosta de deixar para outro dia. Não quer discutir. Tá? Eu deixo disso. Então, assim, eu vou pular isso aqui, vou direto aqui Tranquilo. nesse gráfico. Isso aqui é psicologia, né? Tá ligado aos temperamentos, né? Então, o melancólico e o colérico são pessoas emocionalmente estáveis. Sendo que o colérico tá sempre bravo, parece que é bravo, e o melancólico tem picos de humor. Tá? O fleumático e o sanguíneo são pessoas mais estáveis, mais calmos, pensa antes de falar, então analisa as coisas antes de fazer. Já o melancólico e o fleumático são introvertidos, principalmente na adolescência, né? Nessa fase de autoafirmação, tanto o fleumático como o quadrado tem dificuldade de se autoafirmar. Já o colérico e o sanguíneo não. O sanguíneo é do amor, né? O sanguíneo conquista todo mundo, né? Todo mundo quer estar perto do sanguíneo, né? E ninguém quer estar perto do colérico. Eu vou pular isso aqui, porque isso aqui é uma arma. Eu acho interessante, Flores, a gente, pelo menos, estudar e saber o que a gente representa. Não digo para usar como desculpa do que você é, e sim para você entender seu comportamento e se cuidar, né? Na verdade, trabalhar o seu comportamento. Talvez você precise trabalhar com por exemplo, de vendas, né? Ou apresentação de projetos, e você é muito tímido. Então, entenda o que você é e trabalhe em cima daquilo, não é verdade? Exatamente isso. Uma vez eu fiz quando eu trabalhava com meus irmãos, lá, trabalhei 15 anos com meus irmãos, eu que fazia essa parte de lidar com a equipe, né? Porque o quadrado tem muita facilidade para isso. Na verdade, eu sou uma mistura de três, que é terrível. Mas o quadrado ele tem facilidade para isso. Aí nós fizemos essa avaliação e eu fui muito mal na avaliação pessoal. E eu me senti mal, como meus funcionários estivessem me traindo, sabe? Pô, eu sou legal pra caramba. E aí, bom, vamos descobrir o que acontece. Não, é que você entra aqui, principalmente segunda-feira, e não fala com ninguém, não dá bom dia. Então, para as pessoas é importante. Por que eu não dava bom dia? Eu já entrava preocupado com o trabalho. Entendeu? Eu já ia para o laboratório, então não dava bom dia. E isso fazia falta para o pessoal. E eu não sabia. A avaliação técnica foi excelente e essa avaliação pessoal foi terrível. E aí você se sente mal, né? Então, vamos lá. Eric, vamos falar de cliente, tá? Então, você tem aí 4 tipos de cliente. Independe do que você é. Se você é dentista, se você tem uma loja de materiais odontológicos, todos nós temos clientes. Tá? O protético também tem cliente. Sim. Né? Então, assim, você vai encontrar 4 grupos ligados à forma do dente
de pessoas. Por exemplo, os dominantes. Quem são os dominantes? Os dominantes são pessoas fortes, emocionalmente instável, muito extrovertido, comunicativo, e os dentes são retangulares. Se você fosse atender esse paciente, Eric, você não poderia mostrar insegurança no tratamento. E também você tem que ser pontual. Exatamente. Porque essas pessoas são muito ativas, estão sempre apavoradas, estão sempre pensando em coisas, sempre tem pouco tempo para fazer as coisas. Então, seja objetivo no que você vai fazer no tratamento, né? E também não atrase. Outra coisa, se você é de uma dental, você tem que mostrar que você conhece o produto. Você não convence esse cara a comprar. Entendeu? Porque ele sempre está olhando à frente, se isso vai ter utilidade, se vai ter conhecimento. Então, está sempre te avaliando. Os influentes. Quem são os influentes dentro da clínica, dentro de uma empresa? Os influentes são os dinâmicos, são os triangulares. São emocionalmente estáveis, muito extrovertidos. Dentes triangulares. Essas pessoas são muito ligadas à estética em geral. Estética, tudo que é novo. Tudo que é novidade. Então, se você vai fazer um caso num dente triangular, você tenha certeza que ele vai mostrar isso. Então, faça um bom caso, porque vai ser sua ponte de venda. Né? É o seu pós-venda. Vai mostrar, olha que eu fiz lá com o Dr. Eric, olha, puta que lindo, puta que eu te recomendo. Legal. Né? Então, tem que prestar atenção nisso. Bom, os estáveis, quem são os estáveis? São os calmos, emocionalmente estáveis, que são os dentes quadrados. O problema do calmo é que ele sempre deixa para depois, ele demora de tomar decisões. Ele demora de falar, vamos fazer o tratamento todo. Então, ele vai lá, arruma um dente. Ele não se preocupa muito com isso. E você vai perceber que os dentes tem mais coisa para fazer nos calmos. Porque ele quer resolver uma coisa de cada vez. Então, ele pensa em tudo. Não vou mexer nisso. Não, isso. Então, ele não chega assim, eu quero fazer 10 lentes. Você tem que convencer. Então, os calmos têm dificuldade de tomar decisões, porque pensa em tudo ao seu redor, se ele fizer uma boca completa, por exemplo. Se é necessário. Tá? Então, isso pode acontecer, está dentro da sua clínica, mas também dentro do laboratório. Ou dentro de uma dental, por exemplo. Né? Os cuidadosos. Os cuidadosos são os ovalados. Eles são emocionalmente instáveis também e geralmente são introvertidos. Só que são muito perfeccionistas. E aí, se você for atender, o que você vai fazer? Eu vou aplicar anestesia. E o que você vai fazer agora? Quanto você vai desgastar no meu dente? Então, quer saber todo o procedimento que você vai fazer para ser atendido. Então, esse é o cuidadoso, que é o ovalado. Tá? Tomar cuidado com o cuidadoso, né? Então, na odontologia, você tem que permitir, por exemplo, que o dominante, que é o retangular, que é o forte, permitir que ajude a decidir. Seja pontual, vá direto ao ponto, mostre o resultado, abrevia tratamento. Não consegue fazer tratamento longo. Tá? Os influentes. Os influentes são aquelas pessoas aceleradas, muito emotivas, espontâneas, que fala com gesto e encanta todo mundo. Gosta de ser o centro das atenções. Tá? São mais voltadas a pessoas e esquecendo um pouco das tarefas. Por isso que eu disse que muitas vezes o triangular não cumpre as tarefas. Porque quer fazer tudo, está ligado em tudo e acaba não cumprindo tudo que tem que fazer. Então, tem que direcionar uma coisa de cada vez. São cheios de energia e aparenta um pouco de desorganização. O problema do influente é que ele enxerga as coisas à frente e deixa passar detalhes, que é o triangular. Tá? São muito pacientes voltados à estética, são socializadores. Tá? Você vai encontrar isso na sua clínica. O calmo, que é o quadrado, são mais afáveis, são mais humanos, né? Geralmente tranquilo e muito lento. Até para andar, anda lento. Anda arrastando o pé.
não lida muito com mudanças, sabe? Adora o senso de amizade e gosta de fazer parte de grupos, tá? Esse é o quadrado. São leais quando confiam. O dente quadrado, você pode contar todos os seus segredos. É muito fiel a isso, tá? Eu não gosto de conflito, não gosto de correr risco. São bons ouvintes também. Preferem ajudar. Se deixar o fleumático, que é o quadrado, ele tira a roupa e dá para o próximo. Está sempre ajudando. Então, são pessoas muito diplomáticas, muito boas para fazer essas causas sociais. É legal isso aí. Só que demora a tomar decisão, né? Os cuidadosos são orientados a tarefas, são introvertidos, analíticos, persistentes, independentes e bem organizados. Então, muito bom para números também. E muito bons professores. Só que são muito sérios. Não são impulsivos, pensa muito para tomar uma decisão também. A cabeça flui muito. Não assume risco. Toma decisões de forma lenta também. Só que certa. Tá? No consultório, adoro saber do processo, eu já falei isso. Eles são muito perfeccionistas. Procuram lógica em tudo que vai fazer. Eu tenho uma parte de RH, não sei se interessa isso para o pessoal. Eu posso resumir. A gente tem 15 minutos, vamos responder as perguntas das pessoas. Tem 10 perguntas aqui. Eu falei para você que essa aula é muito longa. Mas deixa para a gente fazer uma coisa mais legal também, né? Vamos lá em todas as perguntas aqui. A Mariana mandou um monte de perguntas aqui, ó. A primeira delas é o seguinte: no caso de bruxismo, como é que a gente faz essa análise? Leva em conta o bruxismo do paciente ou não? Todo bruxismo é estresse. Todo bruxismo é estresse. Dependendo do lado que está mais desgastado, ou é no seu lado emocional, ou no seu lado racional. Tá? Você perde um pouco da forma do dente, então você tem que fazer perguntas. Né? Se eu não fizer pergunta, eu não consigo definir. Agora, eu posso tentar ver pelo formato do rosto, mas bruxismo é estresse. Quem tem mais bruxismo? Geralmente é quadrado. Por que o quadrado? Porque ele absorve todos os problemas e ele não solta isso para fora. Então, ele solta dormindo e destrói os dentes. Sim. Entendeu? Então, o ovalado, que é o melancólico, ele fala na lata, né? E o retangular também fala. Então, demora de ter esse desgaste. Respondi? Sim, já fala e não leva preocupação para a cama. Na né? lata. O quadrado não, ele absorve, fica se remoendo, sofre pra caramba. De noite ele desconta no dente. Ó, tem mais duas perguntas aqui que cabem numa resposta só. Como é visto a pessoa que tem sorriso gengival e as pessoas que têm retração gengival? Que a retração gengival vai mudar o perfil do dente, né? Não, o sorriso gengival, se for classe 2, se cobrir o inferior, ou é ausência do pai, depende do grau, aí eu teria que ver os olhos, para ver se está trazendo esse trauma. Ou é ausência do pai, ou a mãe é extremamente dominante, o pai é excessivamente sério, calmo. Né? Então, quando a mãe tem dominância, por exemplo, minha filha mais velha, ela é ovalado, que é da minha sogra e da minha esposa, né? E ela tem classe 2. Era a época da formação da personalidade, que está aí entre até 5 anos, que eu dava curso para fora, aí, quase não ficava em casa, quase nem no final de semana. Entendeu? Aí, eu sou muito calma nesse sentido, eu estava ausente, e a mãe faz papel de pai e mãe. Então, fica essa dominância na criação dos filhos. Sim. E é verdade. É verdade. Ó, e a retração gengival tem algum significado? Eu não encontrei nada no que eu li sobre isso, né? Se é uma doença periodontal, pode ser... Pode ser escovação. Até pessoas que têm uma ótima higiene têm retração gengival.
Pode ser da escovação excessiva, tá? Porque geralmente é ovalado, escova excessivo. Se for quadrado, já escova menos. Já mais, não liga muito, tá? Então, ou uma doença periodontal mesmo, que é hereditário. Sim. Se a gente tiver mais de uma forma assim no nosso dente e duas personalidades, por exemplo, como a gente sabe qual que é a dominante? Eu olhando você é mais fácil. Eu estou vendo de frente, certo? Sim. O seu lado direito é o seu lado emocional. O seu Esse lado... aqui que você está falando? Esse aqui. Isso, esse aí é seu lado emocional. Então, Esse é o pela meu linha lado média, esquerdo, não invertido. invertido com o cérebro, exatamente. O lado esquerdo tem uma função, o lado direito Esse tem outra. aqui é meu lado esquerdo. Você está vendo eu invertido também. Isso, exatamente. E o seu lado, o seu braço esquerdo que eu estou vendo aí, é o seu lado racional. E quando você tem problema nisso, a sua sobrancelha cai, seu olho cai, ele fica mais fechado, a sua boca cai. Então, quando você tem problema de um dos dois lados, aparece nos olhos. E certo. A sobrancelha também vai cair, é claro. Se o olho cair, a sobrancelha cai. Então, a gente consegue identificar. Quando você está bem, você tem brilho nos olhos. Quando você está num projeto, que você está feliz, isso aparece nos seus olhos. Só que quando você está triste também, fica mais opaco. Quando você está cansado, você vê a canseira igual eu, assim, ó. Eu trabalhei muito, né? Então, tudo aparece no seu rosto. Sim. Né? Então, assim, é coisa de maluco, mas funciona, dá para ajudar muita gente com isso. Sim, com certeza. Vamos lá, vamos mais uma pergunta. Para nós que fazemos protocolos, evidenciar o Zenith faz parte dessa leitura toda? Acredito que sim, né? E a posição sim, que você acredita porque, dependendo da direção da aresta, que vai formar o Zenith. Tá? Isso. E outra coisa, se você alinhar, deixar proporcional, você deu força. Se você deixar os dois centrais para frente, você deu dominância. Certo? Então, independe da forma. Geralmente, os dentes ovalados, triangulares, vão para frente. Vão para frente dos laterais. Então, se você deixou o canino pequeno, vai aparecer mais os centrais. Se você deixou na mesma altura do central, que eu já vi muito, eu já briguei muito com meu funcionário, fica agressivo. Tem que deixar um pouquinho mais curto do que o central, para acompanhar a curva do premolar. Né? O Paulo perguntou uma legal aqui. Quando você tem os laterais bem evidentes, o que isso quer dizer? Ele falou, pessoal, ele já viu lá no passado, ele sabe. Eu posso até falar. Tá? Dentro da mentira dele, viu? Mas, mentira dele. Se vocês falarem que eu falei isso, eu vou negar até morrer. Lateral está relacionado com a sexualidade. Se você faz menor do que o central, mais arredondado, você deixou o feminino. Se você faz mais proporcional com o central, você deixou o masculino. Né? Só que está ligado com a sexualidade. O que é a sexualidade? Isso não é uma regra geral, mas eu encontrei muitos casos que o lateral sobreposto é alta sexualidade. Então, você vê a pessoa no modo de vestir, no modo de falar, homem ou mulher. Né? Então, os laterais para trás dos centrais, apesar da dominância, são mais reservados sexualmente. Tá? E nivelado não. Nivelado para os centrais é normal. Só que assim, quanto mais apinhado sobre os centrais, mais alta a sexualidade. Olha só. E existe uma tendência, tá? Não é uma regra geral, uma tendência de provar do mesmo sexo. Essa semana eu vi um caso daquele rapazinho polonês, o Bragatti, não sei se você segue ele no Instagram. Ele
Ele fez um caso com os lateralzão bem avançados, você chegou a ver? E Vi. no original já era, mas não tanto quanto ele fez depois. E deu uma imponência assim, no sorriso da mulher, e era uma mulher, né? Ela deve ter adorado, Então, porque o mas sorriso é também lindo. dá um ar assim de. Putz, dá um ar diferente. Você deixar os Sim. laterais para cima. Vocês vão Aham. começar a observar agora. Eu acho que eu estraguei todo mundo aí que está na live. É ótimo. Não é para ficar procurando sexo, não. Porque Não. muitas vezes, por exemplo, você é mais Eu reservado procuro no sexualmente. Tinder, né? Eu procurar no Tinder as meninas que têm uma lateral para cima. Isso. Você é mais reservado sexualmente e você casado, ou tem uma relação com uma pessoa tem mais sexualidade. Isso dá zebra. Sim. Entendeu? Então, assim, as amigas das minhas filhas sempre mandam foto para mim analisar. Aham. Né? Tem uma vez que a foto não estava boa, eu olhei só um. Quando é um só, é mais tranquilo. Mas quando é os dois, Sim. sai da frente. Você tá vendo a pergunta que eu coloquei, amor? Não aparece? Tá, tem uma pergunta em espanhol aí para você. Ó. E los diastemas, que significam entre centrais e laterais? Na Lorena Constantini. Vários diastemas. Não um só, tá? Um só aqui é totalmente diferente. Vários Tá. diastemas são pessoas que não se envolvem muito. Parece que esse diastema não incomoda. Não é? Às vezes tem dificuldade de mudança, não, que já acostumou com os diastemas. Só que quando muda, aí tem que fazer uma insistência. Por exemplo, ele fez um caso, o Jansen, que ele ficou um ano falando, vamos fazer. E quando, eu não sei se eu tenho caso aqui, quando muda, a pessoa Ó, muda totalmente. vamos ver se você lembra desse caso. Não sei se você está lembrado ou conhece esse dentista. Um dentista conhecido nosso, técnico também, dentista, que ele mesmo fez o preparo dos dois centrais dele. E ele ficou quase 2 anos de mocap para decidir se ia fazer ou não as lentes para fechar o diastema. Olha que Exatamente. coisa. É Você está isso que. Só entendendo que esse assim, cara aí? quando faz, muda. Eu vou mudar aqui só para você ver essa aqui, tá? Essa aqui é uma dentista. Eu faço muito caso de dentista no curso Sim. com o Jansen, né, claro. E lá com o pessoal do Chile. Então ficou um ano insistindo. Só que eu fiz uma análise do rosto dela e eu estava dando essa aula teórica do visagismo. Eu falei, provavelmente essa pessoa fez 2 ou 3 faculdades. Matou a pau. E aí eu não sabia que ela estava lá atrás. Quando eu olhei assim, eu falei, não é verdade? Eu falei, meu Deus, agora eu vou dar a cara a tapa. Ela falou a verdade. Só que agora, na terceira, eu resolvi fazer odontologia. E aqui, no dia da cimentação, e olha aqui no Face que eu achei. Ó, totalmente diferente, Então, né? quando fecha o diastema, muda a personalidade? Não. Vai trazer segurança, poder de atração, de beleza, confiança. E olha aqui depois. É a mesma pessoa? Ah, completamente diferente, né? As fotos só mostravam o rosto, agora ela já está se mostrando por inteira. Exatamente. Mudou o cabelo, fazer o É. céu. Você viu aqui na primeira foto? Dá Eu uma estou olhada nesse vendo até o olhar. umbigo dela. É isso que eu olho. Dá uma olhada nesse olhar. Uhum. Sem expressão, sem brilho, sem nada. Aham. Aqui já mudou um pouquinho. Sim. Né? Mas aqui, meu amigo, olha a confiança, meu amigo. Olha aqui. A sobrancelha é diferente, ó. Esse Pois caso é. ficou lindo. É que a gente não está expondo o caso, né? Esse caso, por Aham. exemplo. Esse caso, a pessoa tem 16 anos. Eu vou Nossa. mostrar só o início e o fim, tá? Eu Uhum. fiz com o doutor Flávio Henrique do Rio. É um caso bem difícil. Foi o primeiro caso que ele me trouxe. Eu suei pra caramba. Fiz esse encerramento, ele orientando. E olha aqui. É a mesma pessoa? Nossa. Completamente diferente. Você vê o olhar, né? É outro. Exatamente. Eu não faria um caso de uma pessoa de 16 anos. Você pode ver que ela já tinha feito cirurgia, não desceu o lábio, e aí dá uma Aham. olhada nos olhos. Então, com 16 anos,
se sentindo feia, ou feio, né? Nesse caso é feia, a gente achava que era homem, mas é mulher. Não tem poder de atração, aí começa a vestir negro, aí começa a mudar a direção. Sim. E aqui dá uma olhada, assim, pós-cimentação. Então, isso é que a gente faz, né? Isso que é interessante. Ó, uma pergunta aqui da Mariana também, com relação à etnia. A etnia da europeu ou asiático tem uma dominância de formato, né? O que isso relaciona? Se você pegar japonês tem a maioria é ovalado. Ovalado. Ovalado, né? São pessoas intruídas, né? Você tem que tomar umas para poder dar uma alegrada. E sofre muita pressão. Então, eles são extremamente sérios. Por isso que tem esse índice enorme de suicídio, porque a maioria é melancólico. No Chile, eu encontrei muito melancólico também, as mulheres, principalmente. Muito ovalado. Por causa da criação do chileno, que é muito rígido, né? Então, assim, dá para você saber quando a pessoa tem uma criação muito rígida. Por exemplo, dentes apinhados. Criação rígida moralmente. Né? Mas eu queria falar desse aqui, porque eu estou enquadrado no meio. Vamos lá. Esse aqui, um diastema só, tá? Não vários. Um só. Se os diastemas não fossem no central, fossem no lateral, já é outra análise. Já é individualidade. Pessoa individualista. Nesse caso de um central só, essa pessoa tem uma mente que flui muito. Eu coloquei que vive em dois mundos, que pensa muita coisa ao mesmo tempo. Eu sei que tem técnicos aí, eu já conheço alguns, que tem essa criatividade. Né? Separa muito, então fala muito da família, aprendeu que a felicidade não existe, que são momentos de felicidade. Pode desenvolver autossatisfação sexual, isso é verdade. Tá? Tem facilidade para artes cênicas, a arte em geral, esporte e música. E aí eu peguei alguns, não que as outras pessoas não têm. Você sabe ter o dom e tem o treinamento. Sim. E muitas vezes o treinamento passa o dom. Que é a ordem lógica da coisa, né? Então, olha aqui, ó, diastema, 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 diastema. Tem facilidade com arte cênica. E aí, a gente for procurar, a gente vai encontrar muito. Música. Quando eu falei precisa de uma direção, ó, é retangular com ovalado e tem um diastema no meio. Então, ela explodiu. Então, é o dom, entendeu? E diastema, 50 cents também, diastema. Ele é ovalado, tá? Ela é retangular e ela é entre retangular e ovalado. E dá uma olhada dos dois centrais para frente. Todos dominantes. Sim. Entendeu? Então, quando você tem muita criatividade, eu sei que tem pessoas aí do grupo que tá aí com a gente, você precisa direcionar. Eu falo isso porque eu sofri muito até não me conhecer. Por que eu começava as coisas e não terminava? Então, eu quero fazer anatomia em cera, quero fazer anatomia em cerâmica, eu quero fazer um livro de mocap, então não sai nada. Então, precisa domar esse leão aí. E na arte marcial, no esporte também, eu não tenho muita foto não, mas de diastema, o dentinho, né? Do Corinthians. Dentinho. Eu sei que você estava torcendo pro Corinthians, ontem eu estava torcendo pro Palmeiras, mas não terminei. Não deu certo a ninguém. E, ó, arte marcial, o Rampage, isso aqui sou eu, tá? Sim. Fiz taekwondo há muitos anos. Eu vi até uma foto esses dias, você quebrando essas telhas com a testa aí, Deus. Pior que eu comecei no grupo isso aí, depois eu me arrependi, porque aí o Daniel começou a puxar assunto, o Daniel Johnny começou a puxar assunto. Beleza? É muito longa essa aula aí. Tem muita coisa. Espero que... Tem mais pergunta aí, Eric? Tem. O Fabiano fala com relação ao digital, né? Deixa eu ver aqui. Sem praticamente o contato com o paciente, né? E isso é verdade.
no digital a gente recebe um e-mail, né, cara? Às vezes nem tem foto exatamente do que fazer. Agora está mudando um pouco, porque o digital, você Sim. escolhia uma anatomia que você gosta, e você volta lá para trás, onde meu patrão só usava A25. Né? Então eu gosto dessa. Você tem uma anatomia pessoal que está no seu íntimo, e que geralmente você copia a sua anatomia, que é a sua referência que você está vendo, né? Que não percebe. Então você escolheu uma anatomia para você fazer. Então você faz só ovalado, você faz só triangular, né? Hoje já tem as bibliotecas digital. Se tiver fotografia do rosto ou o que tem de remanescente do dente, por exemplo, eu vou fazer um enceramento diagnóstico. Se eu tiver referência do dente para encerar, eu vou seguir o mesmo enceramento, o mesmo formato. Nós temos aí uns 2 minutos só para acabar. O Wellington Furtado falou que a gente é lindo. Um beijo. Não, não estou muito não. Os últimos 3 anos me acabei. Ô, Flores, está acabando já a live, por incrível que pareça, cara. Já passou o tempo aqui. Agradeço demais você ter participado nessas 2 lives, né, na verdade. Acredito que acrescentou muito na vida de muita gente. Não é um assunto que dá para a gente debater aqui em 1 hora. Não. Então, espero que logo você tenha essa aula disponível para a gente aí, para a gente aprender mais, né? Logo, logo vai estar por aí nas mídias, né? Nós temos 30 segundos. Então, um beijo para você, Flores. Beijão, Érico. Obrigado, pessoal, que também com a gente. Deu uma passada de pano, assim, mas eu acho que deu para entender bem. Tá? A base, pelo menos, a base do que a gente está falando. Tá? Eu agradeço de coração, Eric. Em agosto vou lá te ver. Vou lá te ver em agosto. Está acabando já. Semana